de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, o que vai acontecer com eles? Tropeçarão e cairão. Versículo seguinte: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Então ele não tinha medo. Está vendo? Você quer perder todo medo, que todo medo seja expulso do seu coração? O segredo, ele disse: eu quero ir para a casa de Deus. Eu quero estar lá, aprendendo dele, contemplando, descobrindo os sinais. Veja que o Elimeleque, quando sobreveio a fome na terra, ele pegou a mulher dele, Noemi, e falou: vamos embora daqui. Por quê? Nós vamos morrer de fome aqui. Estava com medo de morrer de fome, medo. E ele foi para Moabe, e lá ele morreu. Ele foi para Moabe e lá ele morreu. Ele tinha que ficar ali. Não tenha medo. Não tenha medo. Agora, por que está tendo muito medo? Porque está faltando vir para a casa de Deus, conhecer o Senhor, aprender quem Ele é. E quanto mais ignorante, irmão, nós somos, mais nós sofremos. Vamos terminar o versículo. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Ele, uma pessoa que consegue ficar firme em Deus, confiando no Senhor. Diga graças a Deus. Então veja que o Elimeleque, ele saiu da terra prometida, mas a chave para a gente descobrir o fracasso dele também é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Essa chave está lá no livro de Juízes. Então vamos lá. Primeiro eu quero que você abra em Juízes, no último capítulo, porque vamos ver primeiro como termina o livro. Olha só como estava o povo, né? Nós lemos semana passada, e eu queria que você voltasse lá de novo. Então aqui diz assim, olha só como termina a história no livro de Juízes. A história do livro, o livro termina mostrando um povo totalmente avesso, separado. Um povo demonstrando total desprezo a Deus. Como? Vamos ler a história. Começa assim. Melhor, o último versículo, depois nós vamos lá para o início. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Porém cada um, olha aí, cada um, está falando de todo o povo, hein? Uma geração toda, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O que essa palavra demonstra? Demonstra um povo que não tinha mais atento para Deus. Um povo que não se inclinava mais ao Senhor. Um povo que não fazia de Deus mais o seu pastor. Aquele que os guiasse, que os orientasse. Aquele que cuidava deles. Nós vemos um povo que tomou as rédeas de sua vida. Agora o povo está se autoajudando, se autodefendendo e se autoprotegendo. E você lê a história, não foi para isso que Deus levantou o povo. Não foi para isso que Deus fez Adão, o primeiro homem, para viver sozinho por ele mesmo. Deus, como um pai, e nenhum pai tem um filho, o filho agora, não, vamos dizer, depois da sua idade adulta, mas no período da dependência, não tem sentido esse jovem ficar sem a direção do seu pai. Por quê? Porque ele vai ser tragado pelo mundo e tragado pelo inferno e levado ao fundo do poço. Porque se a pessoa se acha autossuficiente, é isso que Satanás quer. Ele diz: você pode, você consegue, você sabe, você faz, tudo você. Ele põe o foco em você. De maneira que Deus não é mais Senhor, não é mais o pastor, não é aquele mais que conduz.
Então, se eu não vejo Deus mais como um pastor, por que eu vou pedir a Deus? Por que eu oro a Deus? Por que eu vou buscar a Deus? Veja que aos poucos o homem vai perdendo essa dependência de Deus e vai vivendo por si mesmo. Nós vamos agora para o início do livro e você vai ver que não foi sempre assim. Você vê que no final do livro, na história, no final da história, eles estavam totalmente sem Deus, fazendo tudo o que eles achavam que era certo segundo os seus olhos. Segundo os seus olhos, a sua mentalidade, segundo a sua racionalidade, não mais segundo o que Deus pensa. Claramente você vê um desprezo total a Deus como rei da nação. Mas não foi sempre assim. E eu gosto da Bíblia porque ela mostra esses paralelos, né? O final mostra um povo que não queria mais buscar Deus, que não queria mais ser dirigido por Deus. Mas no início, veja o que diz o primeiro versículo. Você lê o último. Veja o que diz o primeiro. Veja se isso não é um sinal de Deus nos mostrando esse paralelo. E sucedeu, depois da morte de Josué, e os filhos de Israel fizeram o que, pessoal? Perguntaram a quem? Perguntaram a quem? Ao Senhor. Então lá no final do versículo da história, você vê um povo que não pergunta mais a Deus, que eles fazem tudo segundo os seus olhos. Mas no começo da história, o povo não estava assim. O povo estava perguntando a Deus: Senhor, ô Senhor, como é que eu devo fazer, Senhor? Me dá uma direção, Senhor. Veja que durante o livro todo o povo foi decaindo. O povo foi se esquecendo. O povo foi deixando o conhecimento de Deus. Terminou um povo totalmente carnal. Mas no começo não estavam assim não. Eles pediam orientação de Deus. Então, veja se essa história não é um grande exemplo para nós nos dias de hoje, irmãos. Nós não podemos deixar que o tempo seja nosso inimigo. Você não pode deixar que as coisas desse mundo impeçam você de vir à casa de Deus. Não deixa que nada seja um empecilho. Claro que você não precisa, como Davi, talvez seja até a sua vontade. Pastor, se eu pudesse, eu estava toda a reunião. Mas se você determinar no seu coração, as reuniões de domingo, você não pode perder. Você não pode trocar elas por nada, porque o domingo é o dia que você tem tempo. É o dia que você descansa, é o dia que você, a maioria, quase que na sua totalidade, não trabalha nesse dia, porque é o dia para descanso. É o único dia que você tem para dedicação da comunhão. Se as coisas do mundo suplantarem o seu domingo, acabou. Você vai dizer: não, eu aprendo de Deus na internet, eu aprendo de Deus aqui, só tenho aqui a Bíblia aqui em casa, eu vou me aprendendo. Mas você acha que Deus criou toda a obra dele para que fosse desprezada dessa maneira? E você lê no contexto de Romanos 10:17, que é o contexto da fé que vem pelo ouvir. O contexto fala de ouvir uma pregação, sabia disso? Vamos abrir um parênteses. É bom mostrar para que a pessoa não perca o entendimento do que Deus mostra. Romanos 10, vamos ler a partir do versículo 13. E diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. A sua fé vai terminar te salvando. Por isso que nós vamos ser salvos, por causa da fé. Agora, se não tiver fé, veja só o que o profeta descreve na sequência dos versículos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quem não crê, não vai invocar. E como, pois, crerão aquele em quem não ouviram? Paulo está ensinando: olha, a fé vai salvar vocês. Mas como vocês vão ter fé? E como vocês vão crer em aquele que vocês não têm ouvido, não têm conhecido, vocês não estão buscando conhecê-lo, aprender dele? Como é que vocês vão terminar salvos? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Se não há quem pregue. Então perceba, a fé que termina salvando
vem em ouvir uma pregação. Então veja, pregação é na igreja. O santo, o lugar onde você aprende, onde você tem koinonia. Ah, mas eu assisto pela televisão, na televisão não tem koinonia. O que é koinonia? Comunhão. Você pode adquirir mais informação, mas na igreja, corpo presente, tem koinonia. Como Paulo escreveu lá na carta aos Hebreus, uns aos outros, confortando e comunicando-se com os irmãos. Então, a igreja é um organismo vivo. O fato de você vir, a gente se reunir, faz com que Deus ordena vida e bênção para sempre. Quão bom e quão suave o Senhor é quando os irmãos estão em união. Digam graças a Deus. Tanto a união num só pensamento, todos unânimes, pensamento Cristo, como esse ajuntamento nosso agora aqui de manhã. Todo mundo juntinho aqui, um pertinho do outro, diga graças a Deus. Dá para sentir até o cheiro do sermão, dá ou não dá? Se ele está cheiroso ou não, não perguntei isso. Mas o que eu quero dizer é que Deus instituiu isso, porque isso vai fazer surgir fé e confiança no seu coração, meu irmão. E essa é a igreja de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Amém? Então nós precisamos vir aprender quem é esse Deus maravilhoso, porque quando você vem, Deus dá muitas coisas boas que você precisa ouvir. São um alimento, o evangelho são boas notícias, são boas coisas que você precisa receber, porque é a comida do céu, é o que Deus tem para dar para você. Como, pois, ouvirão, se não há quem pregue? Próximo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o quê? A paz. Isso aqui já é para os pregadores. Os pés, caminho, passo. Se os pregadores que Deus levantou determinarem seguir nesse caminho, Deus está falando, vocês vão ser muito abençoados, seus pés vão ser formosos. Amém? Depois você na saída vê o pé da Beth, que o pé dela é bonitinho, porque ela é uma pregadora. Amém? Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas o quê? Pois o evangelho são boas novas. Diga graças a Deus. Então, queridos, veja, voltando lá para o livro de Juízes, o povo, eles estavam sobre um fundamento verdadeiro. Eles começaram a história buscando a Deus. Só que você viu que eles terminaram na racionalidade, na confiança da carne, dele mesmo, confiando no homem. Maldito é o homem que confia no homem, e confia nele mesmo e faz da sua carne o seu braço. Tem muitas pessoas que querem insistir nessa linha de pensamento. Eles não sabem que estão caminhando para a maldição. Estão se apartando do verdadeiro conhecimento de Deus. Isso não pode acontecer conosco. O tempo, você tem que fazer um projeto a respeito do seu tempo. Porque o tempo, com as muitas distrações que o mundo oferece, ele vai tirando Deus de você aos poucos. Aos poucos o mundo vai ocupando mais seu tempo, ocupando mais você. Vai levando você a mergulhar a sua vida nas muitas coisas, muitas atividades, muitas distrações desse mundo. E Deus vai perdendo espaço, não tem mais tempo para ouvir, para aprender. Não conhecendo mais a Deus, a fé vai desaparecendo. É uma geração de pessoas que não conhecem a Deus, então é uma geração de gente medrosa, a gente tem muitos temores da vida, né? Medo da morte, medo disso, medo daquilo. Olá, meus amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Aqui quem vos fala, pastor Hugo de Oliveira. Quero anunciar para vocês o nosso canal no YouTube. A partir de agora você vai ficar sintonizado conosco, ligados conosco aqui na programação. Estaremos transmitindo os programas, os eventos, as reuniões
os grandes encontros de fé e sempre uma mensagem de alimentação espiritual para a sua vida. Eu tenho certeza que esse canal será um meio poderoso para Deus edificar a sua casa, a sua família e ajudar você. E eu conto com a sua ajuda. Vamos curtir, compartilhar, anuncia para os amigos, para os seus seguidores aí da internet. E eu tenho certeza que este é mais um canal, é mais uma porta onde Deus vai abençoar a sua vida. Forte abraço e até lá. Tchau. Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciando mais um Belém na Graça aqui pelo canal 14, a TV Grão-Pará. Essa é a TV da bênção. Para você que acabou de participar do Mensagem de Fé, esse culto maravilhoso, essa ministração gravada lá na nossa igreja, por esse amigo que vos fala, Pastor Hugo de Oliveira. Eu quero convidar você para vir estar conosco, conhecer a Igreja da Graça, trazer a sua família e participar desse ambiente de fé, onde nós trabalhamos a mensagem salvadora. Falar de Jesus é a bênção maior do universo, porque é a palavra de Jesus que liberta, que traz, que acende em nossa vida uma fé vitoriosa. E eu quero convidar você para vir estar conosco em uma de nossas reuniões, em especial nesse domingo. Domingo nós teremos aqui na 14 de março 4 reuniões muito especiais. Às 7 horas da manhã, às 9h30, às 15h e também às 18 horas. E o endereço da nossa sede é muito fácil. Nós estamos aqui na 14 de março, número 1589, entre a Avenida Governador José Moché e a Avenida Nazaré, aqui em Nazaré, no centrão de Belém. E os cultos de domingo, nós também temos aqui a ministração do curso Fé para os pequeninos, para as nossas crianças. É um trabalho que foi preparado para a edificação do coração dos nossos pequeninos, porque as crianças precisam conhecer Jesus, precisam aprender sobre os direitos legais na obra consumada de Cristo, na cruz do Calvário. Eles precisam se fortalecer também em Deus, porque essa nossa geração, essa geração que é a geração da volta de Jesus, é uma geração que está desconstruindo os valores cristãos e que tem jogado muita informação, que tem afastado as crianças de Jesus. Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles pertence o reino dos céus. Mas veja que o Senhor Jesus põe a responsabilidade em nós, os adultos. Deixai vir a mim. A pastora Carla tem um recadinho para você. Ela é a líder do Ministério Infantil aqui da igreja. Vamos ver. Alô papai, alô mamãe, eu tenho um convite muito especial para você. Aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, nós estamos promovendo o curso Fé, um curso completamente direcionado ao coração dos nossos pequenos. E você pode trazer o seu filho, a sua filha, para poder estar participando em todos os nossos horários. O nosso endereço aqui é Travessa 14 de Março, 1589, às 7 horas da manhã, 9h30, 3 da tarde, também às 18 horas. O curso Fé, com toda certeza, irá ajudar as nossas crianças a entender um pouco mais a respeito da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e nós esperamos por você. É isso mesmo, então serão ministrações muito abençoadas aqui na nossa sede aos domingos. Tanto os seus filhos como você também deve vir para receber o alimento da fé, aprender desse Deus poderoso e olha, a aceitar que esse Jesus Cristo, ele veio para libertar você de todas as prisões, todo laço, toda prisão, todo sofrimento, toda tristeza. Você tem direito em Cristo Jesus. E falando em direitos legais em Cristo, no final do programa, nós estamos realizando aquela poderosa oração pela saúde. É como se essa semana tem sido um tratamento aqui no programa. Então você que já começou a orar desde o início, continue orando conosco, porque talvez você já está se sentindo bem. Depois você manda uma mensagem para nós vamos disponibilizar um número de WhatsApp para você mandar o seu testemunho, se você foi curado, foi tocado, foi abençoado. Você manda para nós podermos publicar nas nossas páginas aqui de comunicação,
para poder evangelizar e falar que Deus está operando. Então, no final do programa, eu quero realizar esta oração em favor da sua saúde. Se você não está bem, e se esses dias você tem sofrido, ou se você tem alguém na família que está sofrendo, abre o coração, porque se há uma coisa que Deus quer fazer é te curar. A primeira bênção, eu tenho explicado aqui no programa, que você recebe em Jesus é a sua salvação. E depois é a cura. Na escala de prioridade, primeiro você precisa ser salvo e depois você precisa ser curado. Aí sim vem as demais coisas. Por quê? Porque se você não for curado, se você está doente, como é que você vai desfrutar das demais coisas? Prosperidade, bênção na família, bênção na vida sentimental, profissional. Doente? Não dá, não é verdade? Então, Deus salva você, é a primeira e maior de todas as bênçãos, aí a segunda é curar você. E você acha que Jesus mudou? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua querendo curar, ele continua atravessando o caminho dos doentes, indo buscá-los, porque ele continua com o mesmo coração de pastor, coração bondoso para nos ajudar. Ele quer te abençoar. Então fique aí, não mude de canal, não saia daí. Daqui a pouquinho nós estaremos levantando a oração, intercedendo por você. Você pode pregar a peça de roupa do doente, pega a fotografia dele, alguma coisa que o represente. E nós vamos estar invocando o grande poder salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida desta pessoa, tá bom? No final desse programa. Olha, gente, deixa eu falar do que vai acontecer no dia 1º. Dia 1º de agosto nós vamos estar num trabalho maravilhoso, que será a Noite do Clamor, né? Nós estamos convidando toda Belém, toda a região metropolitana para esta noite especial, que nós estamos seguindo os passos de Gideão, que foi um homem que se considerava pequeno, mas que ao longo da caminhada ele foi entendendo que ele era pequeno, mas o Deus dele era grande. E com as palavras de Deus, ele poderia vencer qualquer batalha. E foi justamente o que aconteceu. E este clamor é o clamor de quem não quer mais sofrer, de quem não quer mais ficar preso, de quem está numa situação muito triste, né? Talvez seja o seu caso. Talvez esses dias tenham sido os piores dias da sua vida. E o que você quer? Continuar descendo, perdendo a qualidade de vida, caindo a cada dia? Ou você quer dar o brado da libertação? Espada do Senhor, espada de Gideão. Então, neste dia 1º de agosto, às 19 horas, aqui na 14 de março, na nossa sede, nós vamos estar dando o brado do Senhor para a sua libertação. Quem precisa se libertar de algum vício, tem algum vício que ainda te persegue, mesmo você sendo cristão, você não conseguiu se desvencilhar desse laço, eu quero ajudar você com todo o amor e longanimidade, conforme Gálatas 6. Eu quero ministrar paz no seu coração em Jesus, que é a única força capaz de libertar você. Só está em Jesus Cristo. Então vem participar, traga a sua família. Vamos ver essa chamada do dia 1º e já que nós voltamos. Vamos lá. A noite do clamor. Espada do Senhor e de Gideão. Diz o texto sagrado: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Nos dias de hoje, talvez você esteja cercado pelos inimigos representados pelos problemas, a dor do divórcio, da separação, da divisão da família, uma enfermidade desenganada pela medicina, a falência nos negócios, o desemprego, enfim. Gideão foi um vencedor porque colocou o Senhor na frente da batalha. Venha erguer sua espada na fé de Gideão e veja o Deus dos exércitos te dar a vitória.
1º de agosto, às 19 horas. A Noite do Clamor, Espada do Senhor e de Gideão, com o líder estadual da Igreja da Graça do Pará, pastor Hugo de Oliveira. Travessa 14 de março, 1589, bairro Nazaré. Sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus. É isso mesmo, dia 1º, o dia da sua grande vitória. O mês de agosto não tem que ser mês de desgosto para você, não. Tem que ser mês de frutificação, conforme a promessa de vida. E você sabe que Deus é contigo. O povo de Israel estava numa situação muito séria, mas eles clamaram a Deus. Vamos abrir as Escrituras aqui e você vai entender a importância de clamar ao Senhor. Aqui em Juízes capítulo 6, o versículo é o versículo 6, que diz assim: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Você vê que palavra bonita? Eles clamaram, Deus manda quem? Deus manda um homem, um profeta. O profeta faz o quê? Ele traz a profecia, ele traz o recado de Deus. É como se fosse um mensageiro. Então você não deve se concentrar no homem, no profeta, e sim na profecia. Não é no mensageiro, e sim na mensagem, porque o poder está na mensagem. E você percebeu? Deus fez o povo se lembrar. A palavra, o conteúdo da mensagem vinha dizendo o seguinte: Deus disse, eis que eu vos tirei do Egito, eu vos libertei, eu expeli os vossos inimigos. Então veja só que às vezes Deus tem que lembrar a pessoa que Ele é poderoso, que Ele está com você. Foi isso que o anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo. Então veja que Deus quer que você comece a refrescar a sua memória e comece a se lembrar dos momentos de bênção, das promessas feitas. Porque tem muita gente que está se esquecendo de quem é esse Deus. A sua fé adormeceu, você talvez se distraiu com os muitos cuidados da vida, as muitas preocupações, os muitos afazeres da vida, as muitas obrigações, e se esqueceu de quem é Deus. Por isso que Deus está lembrando, você precisa se lembrar, porque quando você se lembra, a fé volta. E olha, para vencer as forças malignas, esses muitos inimigos espirituais que estão assolando a sua vida, somente a fé avivada pela boa notícia. E é isso que Ele vai fazer com você. Vem participar conosco aqui na Igreja da Graça e você vai ouvir ministrações que vão mudar a sua vida totalmente. Vamos orar? Eu convido você para orar agora, porque Deus tem uma bênção para você. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o imenso universo. Eu quero, meu Pai, ministrar em favor de todas as pessoas que estão orando comigo agora e que precisam de um toque restaurador, que precisam da cura, Pai. Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus e este crucificado, eu invoco o Teu poder de cura sobre essa pessoa agora. Toca nessa pessoa, Pai querido e amado. Toca no corpo doente, no corpo enfermo, no corpo fraco, enfraquecido. Essa pessoa que talvez foi desenganada pela medicina e disseram para ela que o caso dela era incurável, Senhor. Isso abateu tanto a sua vida. Mas, Pai, o Senhor está nos mostrando que todas as coisas são possíveis àquela pessoa que crê. O Senhor disse, crê somente, e é isso que nós estamos fazendo agora. Pai, sobre o direito legal de Isaías 53, 4 e 5, eu ministro a cura para essa pessoa agora. Meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, aqui em Belém, lá em Ananindeua, a região metropolitana, talvez você está lá em Barcarena agora.
essa pessoa aí de Benevides, receba a sua cura agora. Deus toque em você agora. Levanta dessa cama agora. Levante-se dessa cadeira agora. Receba o toque nas pernas, nos nervos, no coração, na cabeça. O toque medicina de nosso Senhor Jesus. Receba pela fé. Seja curado, seja liberto, seja livre em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu recebo. Amém. Amém. Receba. Tome posse da bênção. Tá bom? Chegamos ao final do programa. Eu tenho certeza que Deus alimentou a sua vida. Nós estamos aqui de segunda a sexta, 11h30 da manhã, às 9h30 da noite, reprise 5h30 da manhã. Deus está mudando a sua história. Forte abraço e até lá. Tchau.